Lucas, capítulo 15. Quando se encontraram, digam amém. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, é um texto extremamente conhecido. Talvez não seja a primeira vez que você lerá esse texto, mas assim, interessante que essa semana eu estava conversando com uma pessoa da nossa igreja e eu abri a Bíblia para ler esse texto com essa pessoa essa semana e para ler, né? Falei, vamos ler um texto bíblico quando você sair, e mostrei o texto para ela. E depois que eu li o texto não me saiu mais da mente, ele não saiu mais da minha cabeça. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: Disse-lhes mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe o melhor anel no dedo e alparca nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, e comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me destes um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi
a chave. Que o Senhor aplique a sua palavra ao coração de cada um de nós, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos para orar. Peça a Deus para lhe falar ao coração. Se você veio à casa de Deus desejoso de ouvir a voz de Deus, peça ao Senhor para falar ao seu coração, a despeito do pregador, independente do pregador. Peça a Deus para falar ao seu coração. Deus pode falar ao seu coração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. E nesse momento, ó Deus, nós estamos diante do Senhor e estamos diante da palavra do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra, ela encontre lugar no coração de cada um de nós. Fala, ó Deus querido, a vida de cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, e aquele que crê diz amém. Amém, amém, amado. Irmãos, eu quero pensar nesta noite com você sobre o seguinte tema: como restaurar relacionamentos quebrados. Esse é o tema da nossa reflexão. Vamos falar juntos? Como restaurar relacionamentos quebrados. Eu acredito que 90% dos irmãos e das irmãs que aqui estão já teve ao longo da sua vida, em algum momento, algum tipo de relacionamento prejudicado, algum tipo de relacionamento partido, algum tipo de relacionamento ferido, magoado, machucado, independentemente dos níveis de relacionamentos. Isso acontece, meus amados irmãos, porque se há algo do qual nós não conseguimos nos furtar, se há algo do qual nós não conseguimos nos esquivar, é dos relacionamentos. Nós nos relacionamos desde o momento em que somos gestados, desde o momento em que você é gerado no ventre da sua mãe. Ali já nasce um tipo de relacionamento. Você se relaciona, a mãe se relaciona com aquela barriga, com aquele bebê que vai se desenvolvendo, que vai amadurecendo, que vai crescendo, né, Gabi? Vai se relacionando, a barriguinha vai aparecendo e ela vai se emocionando, ela vai sendo afetada por aquele novo ser que ali no ventre está em formação. E não será diferente quando esse novo ser sair do ventre e vir à luz. Os pais vão se relacionar com eles. Quando há irmãos, os irmãos vão se relacionar, a família vai se relacionar. Nós não podemos fugir dos relacionamentos, seja o relacionamento familiar, seja o relacionamento fraternal entre irmãos, seja o relacionamento parental, que é o relacionamento entre filhos e pais, seja o relacionamento familiar, aquela família mais ampla, né? Está chegando aí, estão chegando as festividades de ano novo, em que a gente vai receber o genro, não é? Vai receber a sogra, o genro vem, né, e traz com ele a família. Nós nos relacionamos, e eu tenho certeza absoluta que neste auditório, todos nós, em algum nível, temos algum relacionamento a ser restaurado. Amém, irmãos? Quantos concordam comigo? Digam amém. Amém. Temos. Existem irmãos que não falam com seus irmãos. Existem filhos que não falam com seus pais e pais que não falam com os seus filhos. No primeiro sábado, após as minhas férias, eu vim atender um casal de fora, não é da igreja, então não especule, não é ninguém que você conhece. E eles estavam com um
ferido, machucado. Sabe qual era uma das causas do relacionamento daquele casal estar prejudicado naquele momento? Questões políticas. Ela pensava de um jeito, ele pensava de outro, e começaram a se degladiar no nível das ideias e em outro nível, por causa de questões políticas. E se nós formos sinceros, quantas pessoas se magoaram, se feriram por causa dos últimos momentos políticos? É ou não é verdade, irmãos? Eu não quero entrar nesse detalhe, que é para não remexer no gato morto. No seminário tinha uma amiga que dizia o seguinte, seminarista, dizia: olha, não mexe no gato morto, porque quando você mexe no gato morto, ele fede mais. Então deixa o gato morto lá, no canto dele. Mas o fato é que as pessoas, elas têm relacionamentos prejudicados. Nós estamos diante de um texto que Jesus é criticado. Vai para o texto bíblico, meu amado irmão, vamos ter a Bíblia na mão, por gentileza. Jesus é criticado por receber um tipo de pessoa que os judeus não queriam por perto. O texto bíblico no capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, diz assim. Quem quer ler comigo? Leia comigo o verso 1 e 2 do capítulo 15. Podemos ler juntos na projeção? Toda a igreja, leia comigo. 15, 1 e 2. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e os pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este é o contexto. Jesus está sendo criticado porque ele está recebendo pessoas que para os judeus não eram pessoas bem vistas, não eram pessoas queridas. Para os judeus, essas pessoas que eram os publicanos e os pecadores eram personas não gratas, eram personas a serem evitadas. E quando nós estamos com relacionamentos prejudicados, nós somos assim, nós evitamos, nós nos distanciamos, nós nos afastamos. Jesus, percebendo a crítica, ele profere então algumas parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. E a segunda parábola que Jesus profere é a parábola da moeda perdida. Vamos ler o verso 3 em diante para a gente situalizar. Verso 3 em diante diz assim, olha: então, Jesus, sabendo que estava sendo criticado, então me propôs esta parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe sobre o ombro, cheio de júbilo, e chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se havia perdido. Assim, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Percebam que Jesus vai evoluindo. Primeiro ele fala do encontro da ovelha, depois ele fala do encontro da dracma que foi reencontrada, mas agora então ele profere a parábola que nós lemos, que é conhecida entre nós, a parábola do filho pródigo. Mas, irmãos, se nós lemos atentamente a parábola do filho pródigo, nós percebemos
relacionamentos que são prejudicados, diversos níveis. Não é só um nível, são vários. E eu quero que você atente para os níveis que eu vou enumerar nessa noite, porque talvez você se encontre num desse nível de relacionamento prejudicado, ou talvez você se encontre em vários níveis de relacionamentos prejudicados. Nós podemos encontrar vários. Enumerei alguns dos relacionamentos. Em primeiro lugar, nós podemos ter o relacionamento no nível da parentalidade prejudicado. O que é o nível da parentalidade? Vamos pensar numa família. Uma família, ela é um sistema constituído de vários subsistemas. E um subsistema é o subsistema parental, é o nível aonde estão os nossos pais. Aquele jovem, meus amados irmãos, ele sem saber, ele está pondo a perder um relacionamento parental. Ele olha para o seu pai, no versículo de número 12, leia o texto comigo, ele olha para o seu pai e diz: o mais moço deles disse ao pai, vamos ler junto que ele fala ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Partiu-lhe, pois, os seus haveres. Ou seja, o pai partiu os seus bens, o pai partiu, mas ele diz ao pai: pai, lá na frente a ficha cai, ele vê que erra, ele erra em relação ao seu pai. Esse é o nível de relacionamento, meus amados irmãos. Eu perdi o meu pai. E se há uma data, se existe alguma coisa que eu não vou esquecer em relação ao meu pai, não vou esquecer. Eu não vou esquecer de alguns pescoções que eu levei. Mesmo. E não estou falando aqui para vergonha dele. Levei. Ele já levou um beliscão, um pescoção, uma apertada justa lá do papai e da mãe. Levanta a mão aí. Hoje em dia é um problema. Se bater, né? Tem um montão de coisa. Já levou, meu filho? Eu levei. Irmãos, eu levei. Mas, por exemplo, eu não esqueço do cheiro. Eu não esqueço do cheiro do meu pai. Meu pai faleceu há mais de 30 anos, mas eu não esqueço do cheiro. Eu não esqueço do cheiro do seu João. Como eu queria que seu João tivesse conhecido os meus filhos. Eu tenho certeza que se seu João olhasse para minha filha Luísa, olhasse para meu filho Pedro, ele ia falar para mim: tu caprichou, moleque, que são lindos. Como eu queria. Eu lembro do cheiro do meu pai. Eu lembro do meu pai. Uma das frases que marcou a minha personalidade é que ele sempre falava que ele não teme ninguém, só teme a Deus. Meu pai me ensinou o temor a Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus porque meu pai partiu, mas eu não parti com um relacionamento partido, quebrado. Nós vivíamos em ambientes diferentes, mas tínhamos uma relação. Aquele jovem entra num caminho, entra numa rota que a relação com o seu pai será deteriorada. Talvez você esteja aqui nessa condição, nesse nível de relacionamento. Nós vamos perceber, meus amados irmãos, nesse texto, que esse jovem, ele não tem só um relacionamento com o pai, com a parentalidade, mas nós vamos ver um relacionamento com a fraternidade. O subsistema familiar tem um subsistema parental, tem um subsistema conjugal, mas tem um subsistema fraternal, porque vem da palavra fratello. Fratello em italiano é irmãos. E as principais escolas de terapia de família vêm da Itália, por isso falam subsistema fraternal. O que quer dizer isso? É o subsistema onde estão os filhos. E agora nós estamos vendo neste contexto dois
irmãos. Na semana eu fiquei tão emocionado com o relato do Marquinhos para com a irmã dele. Deus te abençoe, Marquinhos. Que coisa bonita, né? O pouquinho dela. Que coisa maravilhosa. Quando os irmãos se dão bem, quando os irmãos estão juntos, não é verdade? A gente sabe que irmão é terrível, né, irmãos? A gente sabe disso, né? Quem é que nunca brincou com o seu irmão quando era mais caçula e diz: ah, você é adotado, papai e mamãe te adotou? Mas isso é coisa da infância. Aqui nós estamos vendo dois irmãos aparentemente maduros, mas um distante, esfriado com o outro, um que não se alegra com a restauração do outro, um que não pensa no outro, pensa só em si e diz: dá-me a minha parte. Nós vemos então um sistema fraternal, um sistema parental, mas nós também vemos um sistema, meus amados irmãos, outras relações que são prejudicadas. A Bíblia, presta atenção no que eu vou dizer para você, e você já sabe disso, a Bíblia diz para nós que um abismo chama outro abismo. E a gente percebe, esse jovem que não vai se relacionar bem com o pai, que não vai se relacionar bem com o irmão, ele também não vai se relacionar bem com as pessoas. O texto bíblico diz que depois que ele gastou tudo, ele foi se encostar. É isso que o texto bíblico diz. Abra sua Bíblia no versículo 15, meus irmãos. Versículo de número 15. Leia comigo lá. Todos juntos, leiamos juntos. Verso 14 e verso 15 na minha versão diz: e havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Verso 15, leia toda a igreja. Verso 15: então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O texto bíblico sutilmente mostra que esse jovem tem um relacionamento com o seu próximo, com o seu semelhante, tremendamente prejudicado. A palavra que diz foi encostar-se, dá a ideia de encostar-se para tirar proveito, encostar-se com uma segunda intenção. Ele não foi ali porque estava bem com aquele homem, tanto não se dava bem que aquele homem pegou aquele jovem e disse: vai para lá, não quer ser perto não. E lá onde estava com fome, ninguém lhe dava nada. O cara deveria ser carnezinha de pescoço. Relacionamento com o pai prejudicado, relacionamento com o irmão prejudicado, relacionamento com o semelhante, com o próximo prejudicado, e mais ainda, o seu relacionamento com a sexualidade prejudicada. É por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A sexualidade prejudicada, e mais ainda, o seu relacionamento com os bens, o seu relacionamento com o dinheiro. Com o dinheiro. O texto bíblico diz que ele pegou tudo que tinha, todo o dinheiro que tinha, e investiu no tesouro direto, ou investiu na Petrobras, e aí quebrou o tesouro direto, quebrou a Petrobras, e ele ficou com nada. Se fosse isso, seria justificado. Mas ele usou o dinheiro aonde, irmãos? Ele usou o dinheiro aonde, igreja? Vamos ler o texto bíblico? Olha aqui que o irmão denuncia. Irmão, notícia ruim, fofoca em família, corre igual fogo. O irmão já sabia o que ele tinha feito. Olha o que diz o texto, no versículo de número 26. E chamando-os juntos, já perguntou o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro do cevado, porque o recebeu são e sal. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e lhes tocou. Por que ele não queria entrar? Verso 24 diz: ele porém respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi um dos teus mandamentos, mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou, vamos ler juntos, irmãos, verso 30, toda a igreja no verso 30,
Vamos lá? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. É interessante que o texto bíblico, meus amados irmãos, não é tão claro, não é tão explícito, quanto o versículo 13 não é tão explícito quanto esse verso. No verso 13 diz assim: olha, poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Só que a gente acha que as nossas bancadas ficam ocultas, que nada, meus amados irmãos. O irmão já sabia que esse viver dissolutamente era nada mais nada menos do que viver de uma forma prostituída. Ele gastou os seus bens. Então, ele não tem relacionamento ajustado com seu pai, ele não tem um relacionamento ajustado com o seu irmão, ele não tem um relacionamento ajustado com o outro, até porque o outro não quer próximo, e o outro que ele consegue trazer próximo é a prostituta, é de uma forma prostituída. Quando acaba o dinheiro, ele se vê só, ele não se relaciona bem com os bens. E tem gente que realmente não se relaciona bem com o dinheiro. Não se relaciona. Isso aí é um capítulo à parte. Mas tem gente que não se relaciona bem com o dinheiro. Põe tudo a perder. Vive de uma maneira desregrada. E mais ainda, irmãos, esse jovem não se relacionava bem, não só com o seu pai, não só com o seu irmão, não só com o próximo, não só com a sua sexualidade, porque vivia prostituidamente, não se relacionava bem com os seus bens, mas ainda ele não se relacionava bem consigo mesmo. Consigo mesmo. Com a sua subjetividade. Ele não se relacionava bem com a sua espiritualidade. O texto bíblico, meus amados irmãos, veja o versículo 24, vamos ver juntos o versículo 24, abra a sua Bíblia aí, versículo 24, diz assim, olha, vamos ver junto, igreja, porque este meu filho e tinha se perdido e foi achado. Essa semana eu telefonei para uma pessoa que também não é da nossa igreja, não é do nosso município, não é sequer do nosso estado, e eu liguei para aquela pessoa algumas horas, e depois eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu estou preocupado com essa pessoa. Mas por quê? Estou achando essa pessoa perdida. Perdida. E aí liguei para uma outra pessoa, uma amiga em comum, né, que é essa pessoa, e liguei para essa pessoa e falei assim, cara, você tem notícia de fulano? Rapaz, tem um tempo bom que não tem notícia de fulano. Eu falei, rapaz, fala com ele, eu liguei para ele, eu estou achando essa pessoa perdida. Perdida. Existem pessoas que são assim, que estão perdidas, ou seja, não estão se relacionando bem consigo mesmo, estão perdidas na vida. Quantos irmãos estão entendendo isso? Levantem as mãos. Estão perdidas, independentemente da idade. Existem pessoas que estão perdidas, meus amados irmãos. E porque estão perdidas, um abismo vai chamar outro abismo. As outras relações não vão se encaixar. Então eu queria nesse primeiro momento mostrar para os irmãos que essa coisa de relacionamento não é só uma coisa romântica, um para com o outro, para com alguém que nós nos apaixonamos. Nós nos relacionamos em diversos caminhos, em diversas direções, em diversos níveis, e os nossos relacionamentos podem se quebrar. Seja o relacionamento com o seu pai, seja o seu relacionamento com o seu irmão, o seu relacionamento com o seu próprio, o seu relacionamento com a sua sexualidade, o seu relacionamento com as suas coisas, com os seus bens. Quantos irmãos conhecem a história do milionário lá de Rio Bonito? Vocês só conhecem Rio Bonito por duas coisas. Porque sabe que eu fui pastor lá e porque teve um milionário dono da Mega Sena. Quem conhece essa história? Aonde ele morreu? Assassinado no bar bebendo. Ganhou, irmãos, uma quantia fabulosa em dinheiro, mas ele não sabia lidar com os bens materiais. Não virou a chave aqui. Se ele não morresse,
está arriscado que ele morreria pobre. Arriscado que ele morreria pobre. Que não virou a chave. Existem pessoas que não sabem se dar com as coisas, perdem, põem tudo a perder. Você conhece pessoas assim que põem tudo a perder? Você ajuda aquela pessoa, abençoa aquela pessoa, trabalha com aquela pessoa, daí a pouco meteu os pés pelas mãos de novo. E você não sabe mais o que fazer, porque sabe que se ajudar, ela não sabe lidar bem com as coisas. Aquele jovem, irmão, tinha tudo em suas mãos, dinheiro, põe tudo a perder. Então nós nos relacionamos com pessoas, nós nos relacionamos com coisas, nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o nosso próprio, e esses relacionamentos podem estar quebrados. Quantos concordam comigo? Digam amém. Amém. Quais são as causas de quebrar os nossos relacionamentos? Quais são os motivos pelos quais nós quebramos os relacionamentos que temos ao longo da vida? Um dos motivos pelos quais nós quebramos os nossos relacionamentos é a imaturidade. A imaturidade faz com que nós quebremos relacionamentos. Quantos concordam comigo? Digam amém. Quem tem mais de 20 anos, de 20 não, de 30 vai concordar. Quebramos. O texto bíblico diz, vamos ler o versículo de número 12. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, versículo de número 12. Vamos ler juntos, igreja, todos nós. O mais, leia comigo, o mais deles, diz seu pai. Dá-me a parte dos bens de troca, repartir os seus. Amém? Sabe por que a palavra moço ali aparece? Porque não seria o mais experiente, não seria o mais maduro, não seria o mais experimentado. A Bíblia diz sobre o ministério pastoral para a gente não impor precipitadamente a mão sobre ninguém. A Bíblia diz sobre o pastor que ele não pode ser neófito, para que não caia no laço do diabo e se soberbeça por isso. Porque os neófitos, os mais inexperientes, eles estão muito mais propensos a caírem, a fraquejarem, a errarem. O texto chama esse moço no texto grego de neoteros. Neoteros. Tem o presbíteros, que são os anciãos, e tem os neoteros. Ele era o novo. E muitas vezes, meus irmãos, quer a gente aceite isso ou não, nós falhamos por falta de maturidade, por falta de experiência com a vida, por falta de experiência com Deus. A maturidade, a imaturidade, ela é um elemento que contribui para as nossas topadas. A imaturidade, ela é um elemento que contribui para os nossos erros, para os nossos vacilos, mas é o nosso orgulho que nos faz permanecer neles. Porque você pode errar por imaturidade, mas por causa do orgulho você pode continuar errando. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Então, a imaturidade, e isso tem explicações as mais diversas. Uma explicação é neurológica, explicação neurológica, sobretudo os meninos, né, irmãos? Meninos é fogo, né? Meninos faz cada coisa. A menina tem um desenvolvimento neurológico do seu lobo frontal que vai até os 20 e poucos anos, até os 29. É uma coisa neurológica. Há um desenvolvimento maturacional que, por exemplo, nos faz agir menos impulsivamente. Então, um dos fatores que nos faz pecar, que nos faz errar, é o fator maturacional. Mas existe um outro fator, irmão. Existe um fator emocional. O nosso emocional nos faz errar. O nosso emocional nos faz falhar. Esse jovem tinha um fator emocional concorrendo para ele. Sabe por quê? Porque a vida dele era buscar o prazer. Buscar o prazer. Pessoas que estão em busca do prazer do sexo, prazer da droga,
prazer do álcool, prazer dos vícios. Pessoas que tentam, que buscam essas coisas, é porque há, de alguma maneira, um buraco ali a ser preenchido. Se você pegar, por exemplo, irmãos, olha para mim, uma pessoa que esteja numa atividade sexual, uma pessoa que esteja na atividade do uso da droga, e colocar uma maquinazinha na cabeça dessa pessoa, você vai perceber que a mesma área cerebral é acionada. A mesma área que quando ela usa a droga, a mesma área quando ela pratica o sexo desenfreadamente, a mesma área quando ela compra uma coisa que ela achou bonita, a mesma área quando ela come desordenadamente, é a mesma área do cérebro, chamada área tegmentar ventral, área do prazer. O cérebro fica aceso, os neurônios se conectam, fica aceso, porque aquela área produz o prazer. Pessoas que estão em busca só do prazer é porque tem vazio, é porque tem algo dentro delas que elas não conseguem aceitar, não conseguiram trabalhar, não conseguiram resolver, e vão buscar preencher essas lacunas em algum lugar. Vão buscar preencher essas lacunas com alguma coisa. Aquele jovem buscou preencher com sexo e com outras coisas. O lado naturacional nos faz errar, mas o nosso emocional também nos faz errar. Existe uma outra maneira pela qual nós erramos, além da ordem do naturacional, da ordem do emocional. Existe um outro elemento que é o da ordem do material. O material nos faz errar. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Hoje, após ao almoço na casa da minha sogra, santa mulher, após o almoço, eu sentei no sofá, estava estava na televisão dando a escolinha do professor Raimundo. Quem já viu isso em algum dia, algum século, na televisão? Só que não era o Chico Anísio, era o filho. E outros atores novos. Não se compara com aquela, né, irmãos? Não se compara, aquela era imbatível. Aí a Luciana, como ela é curiosa, foi buscar na internet sobre como é que estava essa questão agora. Ela descobriu que os filhos e as ex-mulheres estão em briga na justiça por causa dos direitos autorais e dos bens que o falecido deixou. A família está brigando. Quando eu era mais jovem, eu fui trabalhar durante um ano, talvez você nunca tenha ouvido falar isso, numa rede de supermercados. Supermercado Leão. Não é do seu tempo, não. Quem que conheceu o Leão? Irmãos, aquela rede de orgulho trabalhar ali. Trabalhei na Mesbla. Quem lembra da Mesbla? Essa aí tu lembra, né? Mesbla. Ambas faliram. Leão pela mesma causa. Briga dos filhos pelos bens materiais depois que os pais morreram. Briga dos filhos. Meus amados irmãos, o bem material ou os bens materiais, a questão material, ela nos faz estragar relacionamentos. Tem pai brigando com o filho, filho com o pai, irmão com o irmão, por causa de questões materiais. É ou não é, igreja? Sim ou não? Tem. Aqueles irmãos brigavam por causa disso. Então existem fatores da ordem do maturacional, do emocional, do material, mas existe a ordem do espiritual, e essa é negligenciada, porque essa a gente não vê. Por causa de fatores espirituais que nós não vemos, nós estragamos relacionamentos. Irmãos, a Bíblia diz para nós que o primeiro relacionamento conjugal foi desgastado por uma questão espiritual. A Bíblia diz para nós que o relacionamento entre o homem e o seu Criador, entre o homem e Deus, foi estragado por uma questão espiritual. Este jovem não está percebendo, mas há subliminarmente uma questão espiritual ali. A questão não é só o dinheiro.
Bíblia diz para nós que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Só interessa a ele a desavença entre irmãos. Só interessa a ele a desavença entre o marido e a mulher. Só interessa a ele a desavença entre os pais e os filhos. Só interessa a ele nós estragarmos a nossa vida querendo ganhar o mundo inteiro e por causa disso perder a nossa própria alma. Há uma questão espiritual e o jovem só vai perceber isso num segundo momento, porque quando cai a ficha ele vai dizer assim, né? Vamos abrir o texto bíblico, versículo 17. Versículo 17. Versículo 17 diz assim, olha, caindo porém em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei. Vamos ler a frase que ele diz, igreja? Vamos ver? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Presta atenção para o que eu vou dizer para você. Todo erro nosso, em primeiro lugar, ele é um erro contra Deus. Todo erro nosso é uma transgressão das coisas de Deus. Por isso que ele caiu e se diz, Pai, pequei contra os céus. Em Lucas é contra Deus, porque Lucas está escrevendo para uma comunidade judaico-gentílica. Lucas não vai usar necessariamente, sempre vai falar reino dos céus. Alguns falam reino dos céus, reino de Deus, mas é contra Deus. Ele está dizendo, Pai, pequei contra os céus, ou vamos colocar a palavra Deus no lugar de céu, vamos dizer juntos, Pai, pequei contra Deus e diante de ti. Quando Davi peca no adultério, ele vai dizer, pequei contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Esse moço está pecando contra Deus, sobretudo um mandamento claro de Deus, que é honrar pai e mãe. Honra teu pai, honra tua mãe, porque este é o mandamento com promessa. Ele quebra. Muitas vezes os nossos relacionamentos em qualquer nível, ele é quebrado porque já está sendo quebrado um relacionamento com Deus. Quantos estão entendendo isso? Digo amém? Então nós temos vários relacionamentos que podem ser quebrados. As razões podem ser no nível maturacional. Ele é imaturo, ele vai amadurecer. As razões são emocionais, as razões podem ser materiais, mas por trás disso sempre há um espiritual. Se isso acontece, irmãos, como restaurar? Qual é o caminho para restaurar relacionamentos que foram quebrados? Não sei qual é o relacionamento que pode hoje estar aqui sendo quebrado, ou está quebrado, e para mim também não interessa qual é o motivo, isso é entre você e Deus. O que me interessa é que há como consertar, há como restaurar, há como restaurar. Em primeiro lugar, para restaurar relacionamentos quebrados, relacionamentos partidos, em primeiro lugar, admita essa componente espiritual. Admita, meu amado irmão, admita, querido ouvinte, admita que há um componente espiritual. Isso não é só uma desarmonia entre pessoas que pensam diferentes, entre gerações diferentes. Admita, em primeiro lugar, que existe um quê espiritual cujo objetivo é jogar por terra essa relação, cujo objetivo é polarizar cada vez mais esse relacionamento, cujo objetivo é matar, cujo objetivo é roubar, cujo objetivo é destruir. Ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Tanto que depois da entrada do pecado entrou o homicídio. E não é só homicídio não, irmãos, é fraticídio.
porque é um irmão matando o outro na história. Que coisa tem dentro de casa. Nós temos que admitir. Então, quando os relacionamentos estão aí tortos, com dificuldades, para nesse momento e peça discernimento a Deus. Deus querido, me ilumina para que eu não ceda ao laço do maligno. Deus querido, me dá entendimento para que eu não permita que o inimigo de minha alma ganhe terreno nessa questão. Deus querido, faz-me ver que o que está em jogo é muito mais do que a relação com essa pessoa, seja o pai, a mãe, o irmão, o esposo, a esposa, o amigo. Deus querido, faz-me ver que por trás disso há uma obra maligna que quer me colocar a perder, e a perder essa relação. Quantos irmãos estão entendendo? Digo amém. Amém. Então admita que há uma componente espiritual, em primeiro lugar. Em segundo lugar, meu amado irmão, permita-se ser confrontado amorosamente. Permita ser confrontado. Pessoas que querem restaurar relacionamento devem permitirem-se serem confrontadas de forma amorosa. De forma amorosa. Não é de forma assim, tá vendo? Eu falei para você. Tá vendo? Eu te disse. Tá vendo? Não, confronta. Veja como o pai confronta aquele irmão. Vamos voltar ao texto bíblico, verso 26. Verso 25 diz assim, verso 25: ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai, e o pai instava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi o mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu e teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmãos, nós temos muitas dificuldades em confrontar amorosamente, porque às vezes no confronto a gente erra na mão. Mas para que os relacionamentos sejam restaurados, é preciso haver um confronto amoroso, não violento, amoroso. Quantos irmãos estão entendendo isso? Digam amém. Ele precisa ter. Aquela técnica do hambúrguer é muito boa para isso. Conhece a técnica do hambúrguer? Para o confronto? Conhece? Alguns aqui já conhecem, né? Pão, carne e pão. Se a pessoa errou, você vai à técnica do hambúrguer. Põe um pão. Fala para a senhora: sabe que eu te amo. Pãozinho macio, cheiroso, crocante, o gergelim. Pão. Você sabe que eu te amo. Você é meu filho. Você é minha esposa, meu esposo. Você é meu irmão, cara. Você é meu sangue. Pão. Mas aí você vem com a carne embora. Carne de pimenta do reino. Mas você, veja bem, isso aqui é um comportamento errado. E foi errado. Isso aqui foi errado. Mas não para na carne, porque o hambúrguer não está completo. Vem com o pão de novo. Mas eu amo você, você é meu irmão. Você é meu filho. O problema é que nós não temos habilidades sociais treinadas. A gente erra na mão. E quando o sangue sobe na cabeça, a gente quer logo bater na mesa, para não bater em outro lugar. Quando o sangue sobe a cabeça, a gente já quer sair pegando. Já quer sair atropelando. É ou não é, igreja? Nós temos que aprender a confrontar. E mais, aprender a ser permitido ao confronto.
O confronto é saudável quando ele não é violento e quando ele é amoroso. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Então, primeiro, para restaurar, admita que há um componente espiritual, alguém querendo a destruição dos relacionamentos. É o diabo. Ele quer. Ele não quer que o casamento vá à frente. Ele não quer que os irmãos vivam em harmonia. Ele não quer que a igreja viva de forma saudável. Ele não quer. Ele é o pai da mentira. Ele é a palavra diabolos. No grego dá a ideia de divisor. Ele quer dividir, ele quer separar. Para você entender o significado da palavra diabolos, pensa num boliche. Boliche é aquele esporte onde você pega o bolê, no grego, a bola, e joga a bola contra os pinos que estão lá, e quando ela entra, ela joga tudo para o alto. Bolê. Diá, no grego, quer dizer dividir, ou entre. E bolê é jogar a bola que ela divide tudo. Essa é a ideia. Isso que o diabo quer. Quer dividir casais, separar famílias, separar irmãos. Quantos irmãos estão entendendo? Então, para você restaurar o relacionamento, admita: olha, não vou dar margem para ele, eu vou restaurar. Em segundo lugar, aceite a confrontação. Em terceiro lugar, acredite que pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que os bens. Amém, irmãos? Amém, igreja? Acabou o dia do cara. O que fica? O pai. Ele vem para casa. E o que o pai faz? O recebe de volta. O acolhe novamente. Irmãos, nós vivemos muito numa sociedade excessivamente materialista. As pessoas são coisificadas. Tem pessoas que se relacionam com outros por puro interesse. Olham para o outro, olham para aquela, olham para aquele e dizem: como eu posso me dar bem nessa situação? Qual o lucro que eu terei nisso? Como é que eu vou me dar bem aqui? Essa é a mentalidade do mundo, que pessoas são coisificadas, mas as pessoas, irmãos, a pessoa humana, ela é a obra-prima de Deus. Pessoas são mais importantes do que coisas. As coisas acabam, mas os relacionamentos ficam e ficam para sempre. Amém, irmãos? Coisas acabam, dinheiro acaba, prestígio acaba, tudo acaba, mas os relacionamentos vão ficar. A saúde da gente também acaba, mas os relacionamentos da gente vão ficar. Quem vai segurar a alça do caixão não é o dinheiro que você tem, são pessoas com as quais você se relaciona. É o pai, é a mãe, é o amigo. Se você quer restaurar relacionamento, saiba isso: pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que as coisas. Quantos irmãos estão entendendo isso? Digam amém. Pessoas são mais importantes do que as coisas. Primeiro, admita a componente espiritual. Segundo, admita, meus amados irmãos, aceite que as coisas são mais importantes. Aceite a confrontação amorosa. Em quarto lugar, para você restaurar relacionamento, aprenda a se alegrar com a alegria do outro. Pessoas que não estão bem consigo mesmo não admitem os outros serem amados. Pessoas que não estão bem consigo mesmo sentem-se de alguma forma prejudicadas pelo fato do outro estar sendo querido. Se alegre com as conquistas, se alegre com a vitória, se alegre com as celebrações do outro, mesmo que a sua vida não esteja tão bem.
Mas se aquela pessoa está celebrando alguma coisa, uma conquista, uma vitória, não rumine no seu coração. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? O que está pensando que é? Se alegre. Comprei um carro novo. Poxa, que legal, cara, dá uma carona aí. Passei no ensino médio, passei na faculdade. Fiz isso, fiz aquilo. Se alegre com as vitórias, com as celebrações dos outros. Amém, irmãos? Tem pessoas que não se alegram. Tem pessoas que veem a festa, a alegria do outro ali, fica lá de fora só olhando e perguntando. Se alegre. Nasceu a Maitê, todo mundo se alegra. Amém, igreja? Amém? Amém? Nasceu. Se alegre. Você passou no vestibular? Do meu filho não. Beleza, parabéns, joia para você. Eu não fui aprovado naquela prova. Bem feito. Alegre-se. Quando a gente aprende a se alegrar com o que o outro ganha, irmãos, isso faz um bem tremendo para a gente, para as nossas relações. Quantos estão entendendo isso? Digo amém. Amém? Então se alegre. Mas há mais aqui. O texto bíblico nos diz ainda, meus amados irmãos, que nós temos que reconhecer o componente espiritual. Aquele homem disse que pecou contra Deus. Nós temos que aceitar a confrontação amorosa, como o pai fez com o filho. Devemos aprender a nos alegrar com as conquistas dos outros, como aquele irmão resistiu, mas o pai se alegra. Mas, meus amados irmãos, um outro fator muito importante, nós devemos alinhar o nosso relacionamento com Deus. Tudo na minha vida depende da minha relação com Deus. A minha relação com a minha esposa depende da minha relação com Deus. A minha relação com os meus filhos depende da minha relação com Deus. A minha relação com o meu próximo depende da minha relação com Deus. A minha relação com os meus bens depende da minha relação com Deus. Se a minha relação com Deus estiver boa, o resto vai bem. Então, alinhe em primeiro lugar a sua relação com Deus. Ele vai te capacitar a ser uma pessoa melhor em todos os níveis da sua vida. Esta é a primeira relação que tem que ser restaurada. A sua, a minha, a nossa relação com Deus. Por isso, se você tem alguém com quem se relaciona, mas está com o relacionamento prejudicado, eu quero desafiar você hoje a colocar em primeiro lugar a sua relação com Deus. Dizer para ele: Pai, eu tenho essa dificuldade, mas eu quero me alinhar contigo. E o resto, eu sei que o Senhor faz. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Quando você se relaciona bem com Deus, você é achado, você é revivido, você é restaurado. Sua relação com Deus. Curva sua fronte para orar ao Senhor, por favor. Coloque suas relações, sobretudo a sua relação com Deus, diante dele. O amor de Deus lança fora o temor. Coloque diante de Deus as relações, mas sobretudo a sua relação com Deus. Quero orar por você, feche os seus olhos.
já sabe antes mesmo de você falar, mas no fundo do coração, você deseja esse relacionamento restaurado. Eu quero convidar você, aonde você estiver, a se colocar de pé para nós orarmos juntos.